Olá pessoal, vamos continuar aí a explicação, né, de como fazer aquele exercício de análise de dados de um banco de dados sobre vendas. Nós, numa aula para trás, né, nós carregamos o arquivo CSV, fizemos a limpeza desse arquivo em termos de espaço em branco, linhas duplicadas, verificamos a consistência de cada coluna, né? Geralmente existe muito problema em coluna de datas, coluna de valores, fórmulas e etc. Né? Então a gente tem que verificar, porque isso pode influenciar o resultado final da análise. Ok? Bom, aqui então eu tenho, né, a minha tabela, a minha base de dados. Né? Essa base de dados minha aqui, como exemplo, ela tem 1000 linhas, né, e umas 10 colunas. Eu vou deixar ela numa página, tá? E a análise eu vou criar uma nova página. Então aqui embaixo, né, aqui embaixo você pode, através do mais, né, canto inferior esquerdo, você clica o mais, cria uma página, e nessa página ela vai estar vazia, e ali você coloca todo tipo de análise que você quiser criar em cima dessa base de dados. E depois é bom, né, você trocar o nome, né, dar o nome à página de acordo com o que ela é. Né? Então, como exemplo, a base de dados, então eu chamei ela de base, e a página de análise eu chamei de análise. Né? Bom, agora a gente vai então, né, criar as análises. Né? Então aqui embaixo, ó, clicando na página de análise, como eu disse aqui embaixo, ó, né, clicando na página de análise, você tem aí a página em branco, e aqui eu vou criando, né, a minha tal análise. Então, a, o tipo da análise, a quantidade de análise, tudo tem a ver com a necessidade. Né? Isso depende também do seu chefe, né, ou do que o exercício está pedindo. Né? Por exemplo, na minha base de dados eu tenho uma relação, né, de produtos, eu tenho a quantidade vendida de cada produto, eu tenho o preço unitário, eu tenho categoria, a data da venda, o vendedor, né, e aí por diante. Então, às vezes o chefe pode falar, olha, eu quero saber o desempenho de vendas de cada produto. Então eu quero saber, né, nesse período, né, de um mês, aí, né, depende do tamanho da base de dados, quanto que cada produto vendeu. Então isso é uma análise, porque daí ele consegue perceber que produto que está vendendo mais, produto que está vendendo menos. Né? Ele joga isso num gráfico. Então é interessante a gente descobrir essa análise. Mas, obviamente, existe muito mais outras análises. Né? E nesse caso eu vou mostrar aqui em cima de uma função chamada soma-c, onde eu vou mandar ele somar todo o valor total, né, da venda de cada produto. Então a função soma-c. Eu vou mostrar como fazer, e várias outras análises você pode criar usando soma-c. O que vai mudar às vezes é a coluna da sua análise. Né? Então, como nessa primeira eu vou fazer o seguinte, relação de produtos, né, e quanto que ele vendeu. Né? Existe uma coluna venda total, então eu quero somar a venda total de cada produto. Ok? Então vamos lá. Eu vou vir na página de análise. Aqui então eu vou fazer, né, eu quero fazer a análise do produto em relação, né,
total de vendas de cada produto. Então, total de vendas de cada produto. Então, essa é a minha análise que eu vou fazer. Então, eu vou fazer um estilo tabela, né? Nessa tabela eu vou listar os nomes dos produtos e vou achar o total vendido. Total de vendas. E como que eu vou fazer isso? Então, eu vou agora aqui, né, olhar os produtos que eu possuo, lá na tabela base, listar esses produtos aqui e depois usar o soma C para ele somar os valores de vendas de cada produto. Uma dica aqui, né? Em vez de eu ir lá na base e ficar procurando, né, os nomes de produtos, existe uma função chamada unique, aonde eu falo para ele, né, ir lá na coluna de produtos da base e listar aqui para mim os produtos únicos, né, os nomes únicos. Tá? Então isso é interessante. Então vamos fazer isso aí. Como que eu faço? Bom, eu vou dar um zoom aqui, né, para ficar mais fácil da gente enxergar, né, o que eu estou digitando, tá? Então vamos lá. Igual unique, abro o parênteses. E aqui dentro eu dou a coluna que eu quero que ele procure, que ele liste os produtos únicos. Nesse exemplo é a coluna A, porque lá na coluna A eu tenho a listagem dos nomes do produto. E eu quero que ele procure na coluna inteira, né? Então, nós já vimos lá que quando eu quero falar da coluna inteira, é só eu colocar A, dois pontos, A. Eu não preciso definir A2 até A1000, tá? Pode também, se você quiser fazer, né? Definir exatamente o tamanho, mas usando A2.A, ele sabe que é a coluna A inteira. Só que do jeito que tá, ele vai procurar, né, esse unique, ele vai procurar na página que eu estou, na coluna A onde eu estou. E na verdade eu estou na página de análise. Não pode, eu tenho que falar para ele lá, né, na página base. Então tá aí, ó, base exclamação A2.A. Base é o nome da página que eu coloquei lá embaixo. Lembra? Lá embaixo, né? Eu alterei o nome. Geralmente a gente bota um nome mais simples, um nome pequeno, para não ter que digitar uma coisa muito grande, tá? Não coloque espaço, viu? Não é que não pode, mas é chato trabalhar com espaço. Então, base, exclamação é necessário porque eu quero a coluna A da página base. Aí eu venho aqui, fecho parênteses e dou Enter. Ele vai lá e vai listar aqui para mim os nomes dos produtos diferentes que ele achou lá naquela coluna, para que eu não precise ficar procurando um por um. Tá lá. Então tá aí, ó. Esses são os produtos, né, que eu tenho na coluna A. Então é bem legal, né? E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mostre o total das vendas. Então existe uma coluna lá na base, existe uma coluna, então se eu clicar na base, eu tenho a coluna A que lista os produtos e tenho a coluna N, que é o valor total de venda de cada produto. Então eu quero relacionar, eu quero, né, criar uma tabela de análise onde eu tenho o nome do produto e o total de vendas de cada um. Quando a gente tem nome total, né, então aqui é a coluna N, tá? Então é coluna A e coluna N. Coluna A são os meus produtos, coluna N é o valor total que eu quero. Quando a gente fala de total, né, é porque eu quero fazer a soma, né?
Então a gente já viu que existe a função soma. Só que a função soma, ela faz a soma da coluna inteira. E aqui não pode ser da coluna inteira, né? Aqui tem que ser não a coluna inteira, mas somente os valores que for da cadeira gamer, nesse caso aqui. Né? Então, para isso, a gente usa uma função chamada soma-c. Né? Somar-se ou soma-c. A soma-c, eu tenho que dizer para ele, no caso, três coisas. Tá? Três coisas. Primeiro, que coluna que ele vai procurar o meu critério. O meu critério é cadeira gamer. Então, eu vou falar, né, para o Google ou para o Excel, falar, olha, vai lá na coluna A e procure cadeira gamer. Então, coluna A, porque é lá que eu tenho a lista de cadeira gamer. Então, ele vai procurar na coluna inteira, né? Então, A, 2.A. E tem que dar um nome, né? Porque ele vai procurar, se eu fizer assim, ele vai procurar onde está e a gente já falou sobre isso, é lá na base. Então, base, exclamação, A2.A. Então, eu estou dizendo ao Google, Google, vai lá na coluna A da tabela base, ponto e vírgula. E agora? Agora eu vou dar o nome do critério, ou seja, o que ele vai buscar lá na coluna A. Ele vai buscar, nesse caso, eu estou na linha da cadeira gamer. Então ele vai procurar o nome cadeira gamer. Só que em vez de eu digitar cadeira gamer, eu posso aqui, abre aspas, cadeira gamer. É mais fácil eu colocar o nome da célula. Né? Ah lá, eu tenho, no meu exemplo, é B9. B9 é a célula que tem o nome do produto que eu estou procurando, ou do produto que eu quero. Ponto e vírgula. Então aquele B9 é onde tem o nome do produto. No meu chama B9, no seu aí eu não sei, né, onde você está criando. Tá, tudo bem. Então, Google, vai lá na coluna A da tabela base, procure lá os nomes que estão em B9, que foi igual a B9, nesse caso cadeira gamer, e quando você achar, você vai somar o que tiver na coluna N, né, que a gente já viu lá, que é a coluna N. Então, eu venho base, exclamação, porque é a coluna N que está lá, né? De N, N. Fecha parênteses. Então tá aí. As três coisas. Eu primeiro estou dizendo para ele qual é a coluna que ele vai buscar, que ele vai fazer a busca. Eu vou dizer para ele o que eu estou procurando. E estou dizendo para ele que quando ele achar, ele vai fazer a soma para mim. Né? Somente desse nome. Aí eu dou Enter. Olha lá, automaticamente, né? Aí no caso o Google, ele percebe o que você está querendo fazer e ele está sugerindo completar para você, ou você vai lá, clica e arrasta, né? No caso aqui eu vou aceitar, né? Bom, tá aí. Então a cadeira gamer, né, vendeu tudo isso, o notebook Dell tudo isso, o sofá de 3 lugares tudo isso e assim por diante, né? Aí eu dou uma formatada nessa tabela, né, para ficar mais bonito, para ficar mais organizado. Então vou dar uma formatada aqui. Aí você formata do jeito que você quiser, né, com a ideia que você quiser. Tá? Eu estou fazendo desse jeito, não significa que você tem que fazer desse jeito, né? Vê aí a maneira que você acha que vai ficar mais fácil o visual, né? Porque a gente tem que também tratar do visual. Então veja que eu saí, né, de uma grande tabela com 1000 linhas, né, e 10 colunas e consegui resumir, né, ou filtrar ou sumarizar, né, que são os nomes que a gente vê, para uma tabela menor. Aí nessa tabela menor eu consigo fazer uma análise mais, mais simples, né? Uma análise mais fácil, ok?
Então, essa análise eu consigo repetir de várias maneiras. Por exemplo, eu listei o produto e quanto que foi vendido de cada produto. Eu posso fazer uma análise do nome do vendedor e quanto que cada vendedor conseguiu vender. Pessoal, a ideia é a mesma, a fórmula é soma C, como eu acabei de fazer. O que vai mudar são as colunas, né? As colunas que eu vou estar trabalhando. Então você pode procurar vendas por categoria, quantidade vendida de cada produto, o valor da venda de cada vendedor, o valor da venda em cada região, o valor da venda que cada cliente fez, o valor da compra, né, que cada cliente comprou da sua loja. E aí vai, né? Nós vimos lá no capítulo 2, no capítulo 1, né, vários tipos de análise. E nesse caso, o som AC é um dos mais usados, tá? Então, assim eu vou criando as minhas tabelas, vou fazendo as minhas análises, né? Geralmente assim em formato de tabela, quando o cara quer comparar várias coisas, ou às vezes ele quer saber só, olha, quanto que deu o total da venda. Aí, total da venda é a coluna inteira, né? Então você manda somar, então não tem tabela, você vai escrever, né? O total da venda e usar a função soma, tá? Então aqui a quantidade de tabelas, os nomes das tabelas, tem a ver com o que o seu chefe pediu ou o que você está pensando criar, né? E nesse caso, o Soma C é um dos mais utilizados, ok? Bom, eu gostaria então agora, eu não vou mostrar porque a fórmula é a mesma, só muda as colunas de análise. Volta lá no capítulo 1 de análise, onde eu tenho lá, acho que uns 10 tipos de análise. E aí você vai criando, né, as tabelas de acordo com as análises que estão pedindo, mas todo mundo soma-se. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.